Agora todos conhecem Stranger Things. O que muitos talvez não saibam é que a série se inspirou em casos reais e teorias da conspiração. Com a estreia da última temporada, decidimos analisar a história real por trás de Stranger Things. Como sempre, apague as luzes, sente-se e aproveite. Primeiro vamos analisar o projeto Montauk. Grande parte dessa conspiração surgiu nos anos 1990, após o livro Projeto Montauk, Experiências no Tempo, de Preston Nichols e Vincent Barabrack. Ambos dizem ter recuperado memórias reprimidas de participação no suposto projeto em uma base da Força Aérea dos Estados Unidos da América, em Montauk, Nova York. Chamado Campo Hero, nas décadas de 1970 e 1980, o campo foi comissionado em maio de 1942 pelo Exército dos Estados Unidos da América para defesa contra submarinos e barcos alemães. Como Montauk fica na ponta da península South Fork de Long Island. Projetado para parecer uma vila de pescadores e enganar os nazistas, incluía uma academia disfarçada de igreja. Essa estrutura ainda existe, mas muitas casas Cape Cod foram demolidas. A base foi desativada em 1947 e transferida para a Força Aérea dos Estados Unidos da América em 1951. Fechada em 1982, virou parque estadual em 2002. Nichols afirmou ter sido teleportado para Montauk em 1968, onde trabalhou na torre de radar semiautomático da instalação. O projeto Montauk teria conexões com outros experimentos, como o Experimento Filadélfia, ocorrido em 1943. O Experimento Filadélfia teria sido uma tentativa da Marinha dos Estados Unidos da América de tornar um navio invisível aos inimigos. O navio em questão era o United States Ship Aldrich, um contratorpedeiro de escolta que operou durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a história. O experimento teve sucesso parcial, tornando o navio invisível ou camuflado, mas causou sérios problemas físicos e mentais à tripulação. Apoiadores da conspiração do projeto Montauk afirmam que o experimento Filadélfia permitiu pesquisas mais avançadas em Camp Hero e que quem trabalhou nesse experimento continuou em Montauk. Alguns abduzidos para experimentos em Camp Hero eram supostamente adolescentes e teriam passado por vários testes diferentes. Apesar de muitos envolverem manipulação do espaço-tempo, o foco era controlar a mente dos jovens para criar supersoldados. Um dos dispositivos mais famosos era a cadeira de Montauk, supostamente criada para aprimorar habilidades psíquicas, permitindo ao usuário influenciar ou visualizar eventos no tempo e espaço. Esses indivíduos podiam vivenciar diferentes épocas e interagir com versões passadas e futuras de si mesmos. Em Stranger Things, 11 recuperou seus poderes em temporadas seguintes com um dispositivo parecido. O controle mental foi um dos principais temas do projeto Montauk, que teria investigado guerra psicológica, lavagem cerebral, influência remota e programação mental. Em seu livro, Nichols e Barabrick afirmaram que esse tipo de programação era realizado por meio de radiação eletromagnética, frequentemente aplicada em membros da população em situação de rua, que eram sequestrados das ruas para serem usados como cobaias em experimentos. Funcionários do Campo Hero usavam esse método para transmitir ideias aos sujeitos. Eles podiam causar alucinações ou controlar ações e pensamentos de alguém sem que ela percebesse. Outras pesquisas conduzidas pelo projeto envolviam contato interdimensional e extraterrestre, com histórias alegando que portais para outros mundos foram criados, permitindo que seres vivos de outras dimensões entrassem na nossa, e vice-versa. Nichols e Barabrick disseram que funcionários do projeto fizeram contato com extraterrestres e passaram a trocar informações e colaborar com o governo. No fim, ao tentar criar meta-humanos com o que aprenderam, Nichols e Barabrick fizeram várias alegações em seu livro e citaram teorias da conspiração, como a de que a ida do homem à Lua em 1968 foi falsa, e que o Diabo de Jersey, um críptido conhecido por viver nas florestas de Pine Barrens, no sul de Jersey, foi criado nos laboratórios Very de Montauk. Seguidores de Nichols afirmam que ele controlava o clima, fundamentando a teoria de que o governo dos Estados Unidos da América também tem esse poder. Nichols disse que os experimentos terminaram quando uma criança invocou um monstro interdimensional. Assim como 11 traz o Demogorgon em Stranger Things, relatos apontam que a publicação do romance de Nichols e Barabrick, mesmo sem provas, reforçou certas teorias.
Alguns moradores de Montauk já vinham pensando que o governo estava usando a antiga base militar para fins de pesquisa antiéticos e assustadores. Artigos apontam que muitos moradores da cidade zombaram da ideia. Mesmo hoje, muitos acreditam que algo ocorria em Montauk durante a operação do projeto. O cineasta Christopher Garantano, diretor do docudrama The Montauk Chronicles, depois participou do documentário The Dark Files, do canal History. Ele afirmou: a cada 12 segundos a torre de radar girava e havia animais enlouquecendo e pessoas tendo dores de cabeça e pesadelos. Ele acrescentou que os equipamentos eletrônicos ficavam descontrolados quando a antena girava. Ele observou mais tarde que durante as filmagens de Dark Files foi recuperada uma prova de que existia uma rede de túneis sob o Camp Hero, conectando todas as suas estruturas. Ele contou ao Newsday: em 2017, algo extraordinário foi achado, contrariando as versões oficiais de que não há nada ali. Não entramos, mas temos imagens feitas por outra pessoa. Um morador de Montapuke falou ao The New York Post em 2020 e compartilhou sentimentos parecidos. Eu não quero jogar lenha na fogueira porque não acredito em toda essa história de zumbi, mas o impacto que a torre teve na cidade foi real. Não sei se isso afetou nossos pensamentos, mas era uma força. Paul Fagan, outro morador, disse que passou 14 anos buscando documentos do governo sobre o projeto Montauk. Ele concluiu, por fim, que possivelmente havia um reator nuclear secretamente enterrado no local, que foi instalado em 1958 como parte do programa de energia nuclear do exército durante a Guerra Fria. Ele sugeriu que teorias da conspiração foram criadas e espalhadas para desviar a atenção da possível existência do reator. O docudrama de Garantano relata alegações de homens, como Nichols, que disseram ter sofrido lavagem cerebral e participado de experimentos no Campo Hero entre 1971 e 1983. Garantano não considerou Nichols, Albielek e Stuart Serdlow confiáveis. Mesmo após as filmagens, ele continuou investigando o campo, intrigado com a história. Relatórios dizem que Swerdler era pouco convincente e frequentemente se contradizia. Garantano depois contratou um geofísico para analisar o solo da antiga base, revelando grandes estruturas não mostradas nos mapas oficiais. Ele afirmou: esqueça toda essa história de Alien e MK-Ultra. Acho que houve algum tipo de experimentação lá, usando crianças ou adolescentes, talvez fugitivos de Nova York. O historiador Henry Osmers ressaltou que a história militar local é frequentemente ignorada em prol de teorias da conspiração mais atrativas. Um funcionário do Parque Estadual Camp Hero disse ao The New York Post acreditar ter sido sequestrado pelo governo na infância e submetido a experimentos antiéticos. Joe Lofreno afirma que, durante o verão de 1980 e possivelmente também no de 1981, foi tirado de sua família e abusado por funcionários do projeto Montauk. Ele tinha cerca de 12 ou 13 anos. Disse que um garoto local, pouco conhecido, o chamou para um passeio de bicicleta até a base. Quando chegaram, 2 homens estavam esperando, vestidos com roupas comuns. Eles conduziram os 2 jovens até um prédio na base e depois eles foram levados para dentro. Bateria 113 artilharia selada remanescente da guerra. Lofrano afirma lembrar-se de estar deitado numa mesa com fios, como eletrodos, e que havia cerca de 50 outras crianças presentes. Ele acredita que algumas foram mortas depois e disse que nos analisaram como animais. Segundo Lofrano, ele recordou essas informações durante hipnose com um profissional certificado. Eu não acreditava nisso até 2 anos atrás, quando fui hipnotizado por 40 minutos e recuperei todas essas memórias. Fizeram algo horrível conosco lá. Éramos crianças e não tinham direito de nos usar em experimentos. Foi algo sombrio e maligno. Pesquisadores e o livro de Nichols relatam que, após o fechamento do acampamento em 1981, começaram a ocorrer coisas estranhas, embora sua natureza exata não esteja clara. Peter Bovey, um ex-executivo consultor de Manhattan e autor do romance Montauk Time, disse ao The New York Post: acredito que as histórias de experimentos humanos podem ser reais, tanto cientificamente quanto psicologicamente. Acredito que o exército fez experimentos lá com viagens interdimensionais, cujas consequências persistem, como uma ruptura no espaço-tempo. Ele acrescentou: embora tendo dito isso, não há nenhuma prova concreta que eu tenha visto para comprovar isso. Vincent Barabrick, que co-escreveu com Nichols como Peter Moon, ainda acredita que algo ruim ocorreu naquela base.
Fenômenos além do 3D estão envolvidos. Geometria sagrada mostra que Montauk é um vórtice de poder. Geologicamente, é uma montanha subterrânea que se eleva, formando uma ilha isolada. Algo ocorreu lá fora, disso tenho certeza. Paul Fagan concluiu que o Campo Hero tem uma maneira de cobrar seu preço das pessoas. Muitas pessoas, inclusive eu, que passaram algum tempo investigando o Campo Hero, acabaram se tornando pessoas completamente diferentes depois. É estranho, mas já vi isso acontecer com várias pessoas. Fiquei paranoico e precisei sair da cidade por um tempo. Tudo o que posso dizer é que a imaginação é uma máquina poderosa que pode te afetar a ponto de você não saber mais o que é verdade e o que não é. Em 2008, o corpo de uma criatura chamada Hellis Bico de Pato surgiu na praia Ditch Plains, a cerca de 6 km do Campo Hero. Ele foi descoberto por um trio de amigos, e jornais locais sugeriram que o cadáver veio da Ilha Plum e era um experimento que deu errado. Como parte do Centro de Doenças Animais do governo, no entanto, a maioria dos especialistas concluiu que provavelmente era um guaxinim em avançado estado de decomposição. Embora um cadáver de animal estranho não envolva controle mental ou experimentos interdimensionais, quem acredita no projeto Montauk vê isso como mais uma pista. Ao longo dos anos, a Ilha Plum foi alvo de inúmeras teorias da conspiração próprias. Inclui a teoria infundada de que a doença de Lyme, documentada primeiro em Lyme, Connecticut, teria surgido como arma biológica nos laboratórios da Ilha Plum. Agora, embora não haja evidências sólidas para comprovar a existência do projeto Montauk, seus defensores continuam sugerindo que isso só acontece porque ele foi amplamente encoberto pelo governo. Aqueles que acreditam argumentam que, já que o governo realizou experimentos como o MKUltra, não é absurdo considerar essa possibilidade. Ele se envolveu em mais experimentos de controle mental e testes interdimensionais nas décadas de 1970 e 1980. O projeto Montauk influenciou tanto os irmãos Duffer que Stranger Things originalmente se chamaria Montauk e seria ambientada na cidade. Eles mudaram para o cenário fictício de Hawkins, Indiana, ao perceber que filmar em Long Island no inverno seria quase impossível. Agora mencionamos o MKUltra. Para quem não conhece, prepare-se para uma jornada insana. O MKUltra foi criado em 1953, 2 anos após Alan Dulles assumir o comando das operações secretas da CIA. O esquema tem origem no projeto Bluebird, um programa de controle mental iniciado durante o governo Harry Truman em 1945. Em 1951, Dulles mostrou interesse no projeto Bluebird e contatou um oficial sênior do programa. Ele explicou seu interesse em explorar e aumentar os métodos usuais de interrogatório por meio do uso de drogas, hipnose, choques, etc. A CIA logo abriu prisões secretas na Alemanha Ocidental, Filipinas e Japão, onde prisioneiros eram usados em experimentos antiéticos sem supervisão. Detidos pela CIA no exterior eram suspeitos de crimes ou considerados descartáveis. Eram jogados em celas e submetidos a experimentos brutais, como isolamento sensorial, choques elétricos, extremos de temperatura e injeções de drogas. O general Walter Schreiber, ex-brigada do exército nazista, teria atuado como conselheiro nesses primeiros experimentos. Após ser trazido aos Estados Unidos da América pela Operação Paperclip, que levou 1.600 engenheiros, cientistas e técnicos alemães, muitos do partido nazista, Schreiber já havia aprovado vários experimentos abusivos e desumanos em campos de concentração nazistas durante a guerra. De certa forma, o projeto era uma extensão do trabalho que havia começado nesses campos de concentração. Além de Schreiber, outros vivisseccionistas e pesquisadores alemães foram chamados para relatar descobertas de experimentos em humanos, para que pudesse ser aproveitado pela CIA. Durante o MKUltra, agora, só uma observação rápida antes de continuarmos. O MKUltra foi real. Diferente do projeto Montauk, visto por alguns como conspiração, o MKUltra é real. Beleza, vamos continuar. Dolly acreditava fortemente que a União Soviética já possuía táticas de controle mental que eles mesmos haviam desenvolvido. Circulavam rumores de que o programa deles induzia falsas confissões e treinava pessoas para matar sob comando. Devido a essas histórias, ele quis garantir que os Estados Unidos se protegessem e não ficassem para trás. Ele fez isso ao examinar o projeto Bluebird, impulsionar e expandir o programa, renomeando-o para Projeto Alcachofra. Anos depois, em 1953, ele foi renomeado para MKUltra, significando sua natureza ultrassensível.
Uma das primeiras tarefas que o projeto se propôs a fazer foi estabelecer um possível soro da verdade, que eles esperavam que também fosse capaz de reprogramar os sujeitos e apagar suas memórias. O jornalista Stephen Kinzer, que pesquisou o projeto por anos, resumiu a teoria assim: Gottlieb queria criar uma maneira de tomar o controle da mente das pessoas e percebeu que era um processo em duas etapas. Primeiro, era preciso destruir a mente existente. Segundo, era necessário encontrar uma maneira de inserir uma nova mente nesse vazio resultante. Nós não avançamos muito na segunda parte, mas ele fez muito trabalho na primeira. O principal especialista em drogas da CIA era o químico Sidney Gottlieb, responsável por supervisionar a pesquisa sobre a substância. E ele rapidamente descobriu que várias drogas já haviam sido testadas antes em experimentos anteriores do governo, incluindo heroína, cocaína e mescalina, um protoalcaloide psicodélico natural conhecido por seus efeitos alucinógenos. A CIA soube que médicos nazistas usaram mescalina em experimentos humanos nos campos de concentração e depois os trouxe para aconselhá-la sobre os efeitos da substância. A CIA também estudou gases venenosos como o sarin, recebendo dos médicos nazistas muitas informações sobre essas substâncias. Em 1953, Gottlieb testou dietilamida do ácido lisérgico e fez a CIA gastar $240 mil, hoje quase 3 milhões, para comprar grande quantidade da droga. A gigante Eli Lilly and Company, pioneira na produção em massa da vacina contra poliomielite e insulina, foi procurada logo após para replicar a fórmula e garantir à CIA acesso ilimitado. A droga foi distribuída a hospitais, clínicas e outras instituições, solicitando que administrassem aos pacientes e registrassem as reações. Gottlieb usou fundações falsas para que a CIA evitasse ser detectada e não fosse associada ao governo. Além de ser distribuída entre pacientes de saúde, a droga também foi dada a prisioneiros, pessoas com doenças mentais e pessoas que sofriam de dependência, com um agente da CIA resumindo esses grupos como pessoas que não podiam reagir. Um desses prisioneiros era o notório James Whitney Bolger, que depois liderou o grupo criminoso Winter Hill Gang. Em 1956, Bolger cumpriu sua primeira pena na penitenciária de Atlanta por assalto à mão armada e roubo de caminhão. Depois, ele disse que ele e outros presos do esquema MKUltra da CIA foram enganados para participar. Informados de que ajudavam a buscar cura para a esquizofrenia, ele e outros 18 detentos se voluntariaram para o programa. Prometeram-lhes redução de pena e por 18 meses o grupo recebeu dietilamida do ácido lisérgico e outras drogas. Bolger disse que esse período foi um pesadelo e o levou à beira da insanidade. Ele escreveu em seus cadernos que ouvia vozes regularmente e tinha medo de ser trancado para sempre se alguém descobrisse isso. Ele também registrou certa vez 8 condenados em estado de pânico e paranoia, perda total de apetite, alucinações de que o quarto mudava de forma, horas de paranoia e sensação de violência. Enfrentamos pesadelos intensos, sangue nas paredes e vi pessoas virando esqueletos diante de mim. Kinzer chamou o MKUltra de busca mais longa por técnicas de controle mental. Nos 10 anos seguintes, o programa continuou a crescer. Envolveu ao menos 80 instituições, 44 escolas e 185 pesquisadores. No entanto, devido à enorme quantidade de sigilo que envolvia o projeto, muitos líderes da agência permaneceram no escuro sobre sua existência. Assim, as ideias e experimentos de Gottlieb ficaram quase sem supervisão. Prisioneiros dos Estados Unidos da América e de outros países eram trazidos para experimentos, tortura e abuso. E como ele nunca precisou prestar contas formalmente sobre seu trabalho, as coisas que ele fazia não foram bem documentadas, afirmou Kinzer. Não sabemos quantos morreram, mas algumas vidas foram destruídas para sempre, disse ele. Esse cara tinha licença para matar. Ele tinha permissão para requisitar sujeitos humanos em todos os Estados Unidos e ao redor do mundo e submetê-los a qualquer tipo de abuso que quisesse, até mesmo ao ponto de ser fatal. Mesmo assim, ninguém o supervisionava. No início dos anos 1960, Gottlieb se cansou do projeto, pois nada dava a Dulles os resultados esperados. Em 1960, ele afirmou que não havia pílula eficaz para apagar alguém, soro da verdade, afrodisíaco ou pílula de recrutamento e não encontrou a droga definitiva. Isso daria aos Estados Unidos da América os poderes que diziam ser da União Soviética.
Ele descobriu que drogas, eletrochoque, privação sensorial e outros abusos poderiam quebrar a mente humana. O projeto terminou em 1963 e, em 1964, foi substituído pelo MK Search, considerado uma versão mais branda do anterior. A carreira de Gottlieb terminou em 1973, 20 anos após o início do MKUltra. Quando seu chefe, Richard Helms, então diretor da CIA, foi removido do cargo pelo presidente Richard Nixon, Helms era, segundo relatos, a única pessoa na agência que realmente sabia o que exatamente Gottlieb vinha fazendo. Concordaram em destruir todos os registros do projeto. Gottlieb depois foi ao centro de registros da CIA e mandou destruir caixas de informações registradas. Mas felizmente, registros foram encontrados em outros lugares, o que significa que havia o suficiente para que pessoas no futuro pudessem juntar as peças e descobrir exatamente pelo que Gottlieb havia feito seus sujeitos passarem. Kinzer disse à Allied Review of Books: Gottlieb era um cientista ruim e não conduzia experimentos com rigor científico. Muitos dos agentes que ele usava em experimentos no exterior não falavam línguas estrangeiras, nem eram treinados em psicologia. Donald Owen Cameron, psiquiatra escocês, destacou-se no projeto MKUltra por seus experimentos médicos antiéticos e criação de técnicas de tortura psicológica para a CIA antes de revelarem que ele atuava lá e participava de cruéis experimentos humanos. Cameron era respeitado em sua área e nos anos 1960 presidiu a Associação Mundial de Psiquiatria. Nos anos 1950, seu trabalho chamou a atenção da CIA, que o financiou no subprojeto 68 do MKUltra. Cameron queria tratar a esquizofrenia, apagando memórias e reprogramando a mente. Ele trabalhava no Instituto Memorial Allen da McGill, em Montreal, viajando semanalmente de Lake Placid, Nova York. A CIA pagou $69 mil em 7 anos, 1957 a 1964, equivalente a mais de $837 mil atualmente. Os experimentos de Montreal ficaram conhecidos por sua série de experimentos. Além de usar a dietilamida do ácido lisérgico, ele testou drogas paralisantes como o curare e aplicou terapia eletroconvulsiva em doses 30 a 40 vezes maiores que o recomendado. Cameron também era conhecido por colocar pacientes em comas induzidos por drogas por semanas seguidas, chegando a até 3 meses, e ainda tocava gravações de ruídos ou frases simples em repetição contínua. Esses experimentos, conhecidos como experimentos de condução psíquica, eram frequentemente realizados em pacientes que sofriam de problemas comuns de saúde mental, como transtornos de ansiedade ou depressão pós-parto. Muitos desses pacientes ficaram permanentemente debilitados após os tratamentos, tornando-se incontinentes, com amnésia, esquecendo como falar, quem eram seus familiares e até acreditando que funcionários do hospital eram seus pais. Esther Schreier, uma das pacientes mais documentadas de Cameron, teve sua história contada no podcast Brainwashed da Canadian Broadcasting Corporation, coproduzido com The Fifth Estate. Esther, nascida em 1932, teve uma infância difícil, perdeu o pai aos 4 anos e pouco depois a mãe foi diagnosticada com tumor cerebral. Ela foi submetida a uma lobotomia, ficando incapaz de se cuidar e de cuidar dos filhos, sendo internada em uma instituição psiquiátrica. Esther e o irmão ficaram sob tutela, passando por vários parentes e lares adotivos. Quando jovem adulta, Esther formou-se enfermeira e trabalhou no Hospital Geral Judaico, em Montreal. Ela conheceu Haskell Schreier em um encontro às cegas e se casaram em 1955. Em 1958, ela teve a primeira filha do casal, Lynn Carroll, que morreu após 3 semanas, deixando Esther em profunda tristeza. Ela ainda sentia muita culpa pela morte do bebê em 1960, quando engravidou novamente. Nessa época, seu marido soube de Ewan Cameron e de sua reputação distinta no Allen, e se perguntou se seria um lugar adequado para Esther receber tratamento. Em fevereiro de 1960, Esther e sua família ingressaram na instituição, confiantes de que teriam o melhor cuidado possível, segundo registros. A ansiedade com a segunda gravidez contribuiu para sua internação, apesar da reputação de Cameron e do hospital. Depois, seus registros médicos mostraram que ela foi gravemente abusada e negligenciada. Durante sua internação, ela ficou 30 dias em coma induzido por drogas, sendo acordada 3 vezes ao dia para comer e ir ao banheiro. Ela perdeu 6 quilos em 4 semanas e, ao sair do coma, estava tão fraca que não conseguia ficar de pé.
Esther foi submetida a uma técnica chamada despadronização, que Cameron acreditava que quebraria a mente do paciente até um estado infantil usando eletrochoque e drogas. Assim, o paciente poderia recomeçar e reprogramar o cérebro. É aí que entraria a técnica de condução psíquica, onde uma fita seria tocada repetidamente. Essas mensagens eram reproduzidas por fones, alto-falantes ou instaladas no travesseiro do paciente. Os sujeitos tinham que ouvir as mensagens até 500.000 vezes. Em 12 de março, Esther foi considerada completamente despadronizada. Ela estava muda, incontinente e tinha dificuldade para reconhecer o filho. Lloyd lembrou que sua mãe não reconheceu o marido, seu pai, após isso, e chegou a dizer que esqueceu como ferver água. Em várias ocasiões, enquanto era submetida ao chamado tratamento, foi necessário chamar um obstetra depois que ela começou a sangrar. Ela podia descansar por 4 a 5 dias antes que os experimentos fossem retomados. Em agosto de 1960, 6 meses após sua internação, ela já fizera 29 sessões de eletrochoque, segundo registros. A maior parte das sessões usou potência extrema. O experimento foi interrompido porque ela estava no 8º mês de gravidez. Seu filho, Lloyd, nasceu em 27 de setembro de 1960. Ela levou uma vida relativamente normal, mas com muito esforço e apoio da família. Ela morreu em 2017, aos 84 anos de câncer. Dizem que Esther foi sortuda. Muitos que deixaram Allen não conseguiram retomar suas vidas, causando traumas por gerações. Alguns perderam filhos para a adoção, outros tiveram vidas destruídas pelo divórcio. A ativista e escritora canadense Naomi Klein escreveu no livro Doutrina do Choque. As pesquisas de Ewan Cameron para o MKUltra não visavam só controle mental, mas criaram um sistema científico para extrair informações de fontes resistentes, ou seja, tortura. Kinzer fez declarações semelhantes, destacando que, nos anos 1960, alguns experimentos do MKUltra foram detalhados no manual QBARC da CIA. Inclui privação sensorial, ameaças, medo, dor, hipnose e narcoses. Longos trechos do material foram dedicados à ideia de privação sensorial, que foi baseada em vários experimentos, na Universidade McGill. O Allen integra a Universidade McGill. Na década de 1980, 9 ex-pacientes de Cameron processaram a 1988. Esther não participou do processo, pois não queria que as pessoas soubessem das suas dificuldades de saúde mental. O julgamento mostrou que o governo canadense financiou os experimentos de Cameron por mais tempo que a CIA. Em 1994, quase 20 anos após a divulgação dos experimentos, o governo canadense indenizou ex-pacientes de Cameron 1950 a 1965, desde que comprovassem despadronização total ou substancial. 77 ex-pacientes, entre eles Esther, receberam $100.000 cada para serem elegíveis. Os pagamentos eram chamados ex gratia, ou seja, o governo indenizou sem admitir responsabilidade. Só conhecemos o MKUltra graças a investigações governamentais e jornalismo que revelaram seus detalhes. Isso nos faz questionar o que nunca nos contaram e ainda vamos descobrir. Matt Duffer, co-criador de Stranger Things, afirmou que a série começou como uma história paranormal sobre um garoto desaparecido, mas evoluiu para algo maior. Quando falaram sobre experimentos misteriosos do governo no fim da Guerra Fria, época em que projetos como o MKUltra, antes apenas rumores, estavam sendo encerrados. Queríamos que o sobrenatural tivesse base científica e foi isso que eles fizeram.